A Organização das Nações Unidas declarou que a Síria vive o maior conflito humanitário desde a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito no país começou em 2011, durante a Primavera Árabe. Desde então, 4 milhões de sírios fugiram e 240 mil morreram. A fuga dessas pessoas, lutando para sobreviver, comoveu o mundo e escancarou a falta de preparo da humanidade para lidar com situações de guerra. Os sentimentos da humanidade se alternaram entre revolta e dor. Já são 4 anos de violência armada e o conflito, que não dá sinais de estar perto do fim, chegou a um ponto insustentável para os civis que convivem com o medo e com a morte. O conflito cresceu tanto que no último ano ficou difícil perceber quem lutou contra quem. Muçulmanos extremistas, potências estrangeiras, forças leais ao presidente Bashar al-Assad e rebeldes foram peças essenciais para o desenrolar do caos na Síria. Bombardeios, ataques a civis e tiroteios. A mídia mostrou ao mundo a crueldade da guerra e a luta pela sobrevivência. Milhares de sírios buscaram como única alternativa refúgio em países vizinhos. E a Europa, que era o principal destino, enfrentou uma das maiores crises migratórias e humanitárias da história. Milhares de sírios encurralados pela guerra se arriscaram em travessias perigosas por mar e terra, apostando tudo que ainda restava, a própria vida. Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 2,5 mil imigrantes se afogaram no mar Mediterrâneo neste ano, vítimas dos barcos superlotados que tentavam chegar à costa da Grécia e da Itália. A imagem que marcou o mundo foi de uma criança morta à beira-mar depois de uma tentativa sem sucesso de conseguir uma nova vida em outro país. 240 mil pessoas morreram e o número de refugiados superou os 4 milhões desde o início do conflito. Em 2014, entrou em cena um grupo denominado Estado Islâmico, que usa o nome da religião islã como justificativa para massacres e terrorismo. O grupo espalhou medo e terror, com decapitações de reféns ao vivo em frente às câmeras e depois assumindo a autoria de atentados terroristas espalhados pelo mundo. O grupo reivindicou diversos ataques, entre eles do dia 7 de janeiro, o massacre do jornal Charlie Hebdo na capital francesa. Na Turquia, um atentado matou 102 pessoas e deixou mais de 500 feridos em Ankara, onde milhares de pessoas se juntavam em uma manifestação pela paz. Na Tunísia, uma ação contra um ônibus em pleno coração de Tunis deixou 23 mortos. No Egito, um avião com 224 pessoas caiu na península do Sinai. Não houve sobreviventes. Em novembro, no Líbano, 44 pessoas são mortas em um ataque contra a base do Hezbollah, um movimento xiita libanês que tem lutado ao lado do presidente Bashar al-Assad na Síria. E o da noite do dia 13 de novembro em Paris, que deixou 129 mortos em diferentes ataques espalhados pela capital francesa. No dia 7 de janeiro, o jornal satírico francês Charlie Hebdo sofreu um atentado terrorista sem precedentes no país. 12 pessoas foram mortas e 11 ficaram gravemente feridas. O crime aconteceu no escritório do jornal. Segundo fontes oficiais, os autores do ataque gritavam "Vingamos o profeta", em referência a Maomé, alvo de uma charge publicada pelo jornal que provocou revolta no povo muçulmano. Os responsáveis pelo ataque foram os irmãos Said e Sherif Kouachi, que entraram no semanário armados e vestidos de preto com a missão de matar para honrar o nome do profeta. No dia seguinte ao atentado, o presidente da França, François Hollande, decretou luto nacional no país. E no dia 11 de janeiro, cerca de 3 milhões de pessoas, incluindo líderes mundiais, fizeram uma manifestação para homenagear as vítimas do atentado. As ruas da França foram tomadas por protestos de indignação e repúdio aos ataques contra o jornal. Houve também manifestações de apoio em diversos lugares do mundo. Em Melbourne, na Austrália, membros da mídia e cidadãos franceses
demonstraram apoio às vítimas. Em São Francisco, Estados Unidos, a solidariedade também foi expressa. Em Nova York, nem o tempo frio impediu que as pessoas fossem às ruas e cantassem que não têm medo e que são livres. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a população foi às ruas também, com cartazes que diziam "Eu sou Charlie", frase que tornou um sinal comum em todo o mundo para prestar solidariedade às vítimas do ataque e para reforçar a liberdade de expressão. O terrorismo fez a humanidade parar e olhar mais uma vez com tristeza para a barbárie que o ser humano é capaz de cometer. A Cidade Luz teve os dias escurecidos pelo terrorismo. Depois do massacre do jornal Charlie Hebdo, a capital francesa viveu uma noite de terror, que foi considerado o maior ataque de violência sofrido pelo país desde a Segunda Guerra Mundial. Paris sofreu diversos atentados terroristas na noite do dia 13 de novembro e 129 pessoas perderam suas vidas em uma agressão inaceitável. França e Alemanha se enfrentavam em um jogo amistoso na sexta-feira do dia 13 de novembro. O estádio estava lotado e aparentemente essa seria mais uma noite tranquila em Paris. Mas aos 16 minutos do primeiro tempo, um grande estouro é escutado em todo o estádio. 3 minutos depois, um estrondo ainda maior ecoa pelo local. Era o início do maior ataque terrorista já sofrido pelo país. A ação começou por volta das 9h20 da noite. 3 homens-bombas detonaram os explosivos quando tentavam entrar por um dos portões do estádio. Ao final da partida, a maioria das saídas foram interditadas por segurança. Os torcedores que estavam em pânico invadiram o gramado e aguardaram informações. Em outro ponto da cidade, 4 terroristas invadiram uma casa de shows. O local, com capacidade para 1.500 pessoas, estava lotado por causa de um show de rock. E no meio da apresentação, os terroristas abriram fogo. Este vídeo mostra o momento em que as pessoas saem desesperadas ao som dos tiros. 80 pessoas morreram na hora. Muitos feridos precisaram ser carregados. Um restaurante e uma pizzaria foram os outros alvos escolhidos pelos terroristas. No restaurante, um homem com uma metralhadora disparou aleatoriamente para dentro do local. Já na pizzaria, um homem-bomba detonou um explosivo. Horas depois dos ataques coordenados, o Estado Islâmico divulgou em nota reivindicando a autoria dos atentados. Em resposta, o presidente François Hollande autorizou um ataque a pontos estratégicos do grupo jihadista da Síria. 129 pessoas perderam suas vidas nos atentados ocorridos na noite do dia 13 de novembro, deixando a capital da França em estado de medo e revolta. De um lado, Cuba socialista e do outro, Estados Unidos capitalistas. Uma rivalidade marcada por 54 anos. No coração da Guerra Fria, os dois países romperam relações. De lá para cá não existiu nenhum tipo de negociação e nem presença diplomática entre eles. E houve bloqueio econômico por parte dos Estados Unidos contra a ilha caribenha. E mais de meio século depois, Cuba e Estados Unidos da América reataram suas relações diplomáticas, deixando uma marca significativa na história e dando início a um novo capítulo para a relação entre os dois países. Em 17 de dezembro de 2014, o mundo presenciou a reaproximação histórica de Cuba e Estados Unidos, anunciadas pelos respectivos presidentes Raul Castro e Barack Obama. O embargo econômico, comercial e financeiro foi imposto contra Cuba em 1962, e essa reaproximação foi o primeiro passo para o fim das restrições. No dia 29 de maio, Estados Unidos tiraram formalmente Cuba da lista de países que financiam e apoiam o terrorismo. No dia 14 de agosto, a embaixada americana foi reaberta na capital de Cuba, Havana, e a bandeira foi hasteada pela primeira vez em 54 anos. A cerimônia foi conduzida pelo secretário de Estado John Kerry, que foi o primeiro oficial americano a entrar no país depois de mais de meio século. Com as relações diplomáticas restauradas, os Estados Unidos e Cuba se voltaram para a tarefa mais difícil das normalizações, e na lista dos principais obstáculos está o embargo econômico entre os dois países.
Em um pronunciamento, o presidente Barack Obama afirmou que os países seguem aparentando diferenças profundas, o que inclui a liberdade de expressão, mas o primeiro passo foi dado. Os 50 anos de desconfiança entre a ilha caribenha e o país do Tio Sam começaram a trilhar o caminho do fim e construir uma nova história. A reaproximação de Cuba e Estados Unidos teve um personagem de destaque. O Papa Francisco foi um mediador entre as negociações dos dois países. Após visitar Cuba, o Papa foi para os Estados Unidos. Em sua primeira visita ao país, o pontífice foi recebido pelo presidente Barack Obama e seguiu para Washington e Nova York, antes de terminar a visita na Filadélfia. Ele reuniu mais de 2 milhões de pessoas no Encontro Mundial das Famílias. Nos discursos, ele ressaltou temas como mudanças climáticas, pedofilia, pediu o fim da hostilidade contra os imigrantes e a aproximação de Cuba e Estados Unidos. Francisco continuou se destacando pela personalidade e por sua opinião forte sobre diversos assuntos. Foi dada a largada para as campanhas eleitorais nos Estados Unidos. Em 2016, os americanos vão decidir quem será o próximo presidente da República. O início da campanha foi marcado pela pré-eleição dos partidos republicano e democrata. Entre os pré-candidatos estão nomes conhecidos como Hillary Clinton, atual secretária do Estado do país, Donald Trump, magnata imobiliário, que causou polêmica em dizer que uma de suas propostas é proibir a entrada de muçulmanos no país, e Ben Carson, o único pré-candidato negro à presidência em 2016. Ele é neurocirurgião reconhecido mundialmente e intitulado pela mídia como o radical de voz suave. Após a escolha de um representante de cada partido, a disputa passa a ser entre um candidato democrata e um republicano. A retrospectiva 2015 termina aqui. Nós, do jornalismo da Novo Tempo, desejamos a você um feliz 2016.